Gente, vamos falar agora de uma outra questão, que é Cristiano Zanin para o STF, né? Ele está ali fazendo um trabalho duro de bastidor, de ir lá e conversar com os senadores, o que é normal, né? Quando alguém, né, que é indicado para esse cargo precisa fazer, porque ele precisa ser sabatinado pelos senadores, e os senadores precisam aprovar o nome dele, basicamente isso, para ele ir para o STF. E agora, e é engraçado esse movimento, né? Porque você fala assim, não, mas Cristiano Zanin foi advogado pessoal do presidente Lula. A oposição vai odiar ele, né? Porque, né? Mas não, a oposição, ele tá fazendo um trabalho bem costurado ali, junto com o André Mendonça, inclusive, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro ao STF. André Mendonça é um dos articuladores que estão convencendo ali os parlamentares da oposição de que é um bom nome. E o próprio Bolsonaro já sabe desse movimento que os senadores estão fazendo em relação a favor de Zanin. E aí eu tava lendo uma coluna da Bela Megali, do Globo, falando que esse movimento é para reconstruir pontes com o STF, que eu acho que faz muito sentido, né? Porque e outra coisa, né? Você vai lá, vota não, mas o cara é aprovado, ele vai te julgar depois, né? É sem dúvida nenhuma uma pessoa que reúne as características que são necessárias para ser membro do STF, né? Tem notório saber, tem conhecimento jurídico, tem reputação ilibada, um excelente advogado. É claro que foi advogado do atual presidente, então ele conhece do avesso e do direito, o certo e o errado. Ele, se tem uma pessoa que sabe efetivamente o que aconteceu, com certeza é o advogado do presidente, né? Então, me decepcionou muito, porque justamente essa nova gestão veio com uma bandeira de pluralidade. Eu imaginei que minimamente fosse ser uma mulher, porque as mulheres estão em minoria, né? Então, eu tinha, na verdade, certeza que seria uma mulher. Inclusive uma mulher negra, para a gente ter uma representatividade. Sim. E ele a Rosa justamente... Weber, ela se aposenta no final também, do ano, né? Então, para mim foi uma grande decepção, porque faria todo sentido, e há mulheres competentíssimas que também reúnem essas mesmas características e que não trariam essa carga negativa, que é o fato de ser advogado do presidente em casos recentes, porque você ter sido advogado em casos antigos, de 30, 40 anos, não tem tanta relevância, mas é um caso muito recente, muito emblemático, que teve ampla divulgação na mídia, então fica sempre uma situação, um desconforto. Para mim, é uma grande decepção. Eu acho até curioso e interessante como os apoiadores do presidente não estão se levantando e justamente apontando isso, né? Porque eu tinha certeza que seria uma mulher. Eu acho que alguns apoiadores do presidente reclamaram, mas aí passou a ter um outro movimento de tentar baixar essa poeira, né? E aí isso venceu. E o Zanin está se mostrando um grande articulador político, né? É impressionante. Ele está se mostrando um grande articulador político, porque eu não me lembro de outro ministro que tenha conseguido, assim, reunir tanta gente em volta dele com tanta facilidade. Eu acho que ele está conseguindo atrair os bolsonaristas, principalmente porque ele está acenando que não vai mexer com a agenda de costumes, porque os bolsonaristas sabem que no Congresso é difícil passar coisas que vão contra as pautas deles, mas que no Supremo isso às vezes passa. O Supremo às vezes toma a dianteira e isso acontece. Nos Estados Unidos, por exemplo, algumas dessas questões que são contra a questão, o público conservador, né, que afetam o público conservador, foi o Supremo Tribunal de lá que tomou a frente, né? Então eu acho que para os bolsonaristas, digamos, aqueles raiz, interessa muito ter um outro ministro que não vai mexer nessa área. Tem essa questão também. Agora, assim, o poder de articulação é muito... E o André Mendonça foi nesse sentido, né? Porque o André Mendonça, ele também é ligado nessas pautas e ele meio que falou para os caras, não, isso não vai ser mexido. E aí, eu fiquei com uma dúvida. Vou te perguntar, Gisele, se de fato o Zanin for indicado, se ele for ser ministro do STF e tiver questões relacionadas ao Lula,
Ele tem que se declarar suspeito. Mas isso já foi previamente, parece que organizado, né? O Toffoli pediu a mudança de turma justamente para que, indo para outra turma, essa turma que o Zanin passa a integrar, ela não tem, em princípio, essas ações. Mas isso acontece, não é só com ministros, com juízes de primeiro e segundo grau também, se há alguma relação de parentesco ou se o juiz é amigo íntimo da parte ou inimigo capital da parte. Mas aí o juiz então que tem que se declarar. Ele se declara, sim. A parte também pode arguir, mas o juiz de plano, ele pode já se declarar, então aí ele se afasta de alguns casos. Isso é comum de acontecer, muitas vezes. O juiz tem filhos, advogados que estão advogando, então nesses casos porque os processos eles são distribuídos por sorteio, né? Não existe uma escolha. Então, se há um sorteio e houve o sorteio e o filho do juiz está advogando para aquela parte, então muitas vezes o juiz já de plano se declara suspeito ou, em alguns casos, impedido para que ele não julgue, não tenha contato, porque realmente ele pode comprometer a imparcialidade, né? O juiz tem que ser imparcial. E agora quem vai estar lá participando dessa sabatina é Sérgio Moro. Esse acho que não está a favor, né? Para ele vai ser bem difícil essa sabatina. Né? Não, vai ser interessante, né? Mas ele não tem um perfil de confronto, né? Assim, ele né, assim, pelo perfil do ex-juiz, ele não vai ficar confrontando, né? Que nem os senadores que não querem que quando alguém é indicado ele faz. Um pouco isolado lá dentro, né? Então eu acho que como ele não tem nenhuma turma ali dele jogando junto, né? Porque nessas coisas às vezes a pessoa você sozinha precisa de um apoio, é né? difícil, né? Então eu acho que é capaz dele acabar ficando escanteado nessa sabatina. Mas vai ter que marcar uma presença mínima ali, né? Porque senão vai ficar feio para ele, né? E é curioso porque quando ele assumiu o Ministério da Justiça, havia justamente uma suscitação de que o cargo do Cássio Nunes Marques seria dele, né? Verdade. Houve até uma discussão e tudo, publicação de mensagens trocadas e tal, de que ele seria o indicado, né? Então, deve ser, como a vida é curiosa, né? Ele que seria o indicado para uma vaga para o STF, agora se vê na posição de sabatinar o próximo possível indicado, né, na qualidade. Não, assim, como que é? O mundo não dá cambalhota, ele capota, enfim, mas é isso. Não, né, e aqui no Brasil com requintes de crueldade, né? É impressionante.